Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e estou aqui para uma ocasião bastante especial. 16 de janeiro de 1983, nosso valoroso Donald Stewart Jr., empresário de origem canadense, vinculado às mais diversas instituições voltadas à defesa da liberdade no mundo. Nós poderíamos citar a própria Sociedade Mont Pelerin, fundada pelo Hayek, ninguém menos que o Hayek, junto com outros economistas liberais, o Cato Institute, a Heritage Foundation, a Atlas Foundation, o Liberty Fund, resolveu trazer para o Brasil essa meta de existir uma instituição, um think tank, que espalhasse e difundisse as teses do liberalismo, das suas diversas tendências, dos seus diversos pontos de vista, que fomentasse a discussão e a formação de pensadores e de ativistas liberais no país. Uma atitude pioneira, que merece ser lembrada, merece ser homenageada hoje, em que nós temos, além do próprio Instituto Liberal, cuja chama mantemos viva, uma enormidade de outros institutos parceiros e amigos, com vieses diferentes, mas que têm a mesma meta de difundir a liberdade, que dão continuidade com vigor vicejante a esse propósito, a esse objetivo que o Donald Stewart tinha nos anos 80. Ele que fez isso nos últimos anos do regime militar, atravessando um período de hiperinflação, um período de grandes incertezas também com o futuro econômico do Brasil, um período em que havia ainda muitas reformas por fazer. Hoje há muitas, mas nós já passamos, a gente tem que olhar também o lado positivo, passamos por algumas transformações positivas em matéria estrutural na economia brasileira. Naquela época ainda havia muito mais por fazer, e desafiando aquele drama de um processo de abertura política que não se fez acompanhar devidamente da abertura econômica, como diria Roberto Campos, Donald, intrépido, lançou essa iniciativa, lançou essa ideia. Então, para nós cantarmos parabéns para o nosso Donald Stewart, para o nosso IL, a nossa ideia é trazer um pouco ao conhecimento daqueles que nos leem, que nos acompanham, o pensamento desse homem. O que ele tinha em mente quando ele fundou o IL? Quais eram os valores, quais eram as crenças, quais eram as propostas, qual era a agenda liberal com que Donald Stewart Jr. se identificava. E para fazer isso, a fonte mais autorizada é esse livrinho aqui, O que é o Liberalismo. Infelizmente, uma edição esgotada, mas muito em breve, graças à iniciativa aí da nossa amiga e parceira, a LVM Editora, vocês terão novidades sobre o relançamento desse livro do Donald, O que é o Liberalismo, que ele apresenta e resume a sua agenda e o seu pensamento sobre o que seria a organização ideal do poder e das instituições em benefício da sociedade, em benefício da coletividade. Então a gente vai repassar, pincelar para você aí que nos assiste um pouquinho do que são as ideias que o Donald difunde e defende nesse livro. Primeiro, uma descrição do seu amigo e também figura histórica do IL, que também merece ser homenageado hoje, Og Leme, um grande pensador liberal brasileiro. Ele resume, analisando o pensamento do Donald, que o liberalismo constitui a orientação mais efetiva para a redenção e o desenvolvimento do ser humano e das nações. Redenção do arbítrio, redenção da tirania. E a ordem liberal democrática, ou seja, uma ordem que correlacione a participação popular, a participação dos cidadãos, da sociedade no processo de escolha dos seus representantes e, ao mesmo tempo, até para contrabalançar os riscos da tirania da maioria, que são riscos reais, de instituições sólidas que preservem e resguardem a dimensão individual, das liberdades individuais. Aí entra a parte liberal da democracia, não é só o poder da maioria, do povo, o poder do indivíduo de garantir os seus direitos e as suas liberdades também tem que ser preservado, e as instituições estão aí para isso, para contrabalançar esse peso. É essa organização, é essa ordem liberal democrática a forma de organização social mais efetiva para o atendimento desses objetivos. Esse é o resumo que o Guilherme faz do pensamento do Donald, muito embora é preciso salientar que Donald Stewart era bastante hayekiano. As suas principais influências estavam no pensamento da Escola Austríaca de Economia. Então, como um bom hayekiano, como um hayekiano estrito, né, vamos dizer assim, o Donald é influenciado por aquelas teses, a desestatização do dinheiro, né, também pela demarquia,
que é um modelo alternativo à democracia liberal como nós conhecemos. Então havia essa relativização. Mas, grosso modo, do ponto de vista do ativismo político, o que ele defendia era o respeito à liberal-democracia, à estrutura liberal-democrática.